Está confortável? Estou. Sim. Mas para mim é conversar consigo, não é? A Exatamente. ideia é essa. É não essa a ideia, exato. Exatamente. Joaquim Menezes, 70 anos, Presidente do Conselho de Administração do Grupo Iberomoldes. Bom dia e bem-vindo. Bom dia. Tinha só 28 anos quando fundou a Iberomoldes. Exatamente. Como é que isso aconteceu? Eu diria quase por acidente, não é? Hoje fala-se muito de empreendedorismo, não é? Que normalmente se liga à criação das empresas. Eu penso que há que desmontar um bocadinho essa noção, na medida em que empreendedorismo para mim é iniciativa individual, etc., que pode redondar na criação de uma empresa. De certa maneira, penso que o meu percurso tem a ver com isso. Ou seja, eu comecei muito cedo na indústria, né, com 15 anos, e fui aprendendo, tirei o meu estágio do curso profissional que tirei. Começou na Aníbal Abrantes? Comecei na Aníbal Abrantes, como Com todos 15 os anos. meus outros colegas que acabaram comigo o curso de formação de serralheiro, e continuei a estudar sempre, não é? Só houve um ano verdadeiramente interregno, que foi o ano do estágio. De resto, digamos, mantive-me sempre. Ainda hoje, os meus próprios amigos acham estranho que eu me continue a interessar. Continua a ter cartão de estudante? Continuo. Não, agora tenho mais de aposentado que de sénior. Não é de aposentado porque não estou aposentado. Dá descontos na minha. Mas de sénior, exatamente. E, portanto, nessa perspectiva, tenho esse cartão, não é? Cartão de desconto. E, portanto, os meus colegas todos, acabámos 11, e os 11 fomos para o Aníbal Abrantes. Houve uns que saíram mais cedo, houve outros que continuaram, e muitos deles continuaram na mesma lógica em que eu estava. Tivemos bons professores, que nos obrigavam a ter iniciativa própria, e, portanto, que nos obrigavam a pensar, e, portanto, nessa perspectiva, eu acho que foi, digamos, o rastilho para qualquer um de nós pensar que havia mais vida para além, digamos, da escola. E, portanto, digamos, aos 29 anos, aos 28, digamos que o advento da Revolução do 25 de Abril, portanto, houve alguma confusão, que aliás é normal, portanto, nada que a mim me preocupasse excessivamente, mas de qualquer maneira, quer dizer, eu era muito jovem ainda e tinha já aprendido e ganho, de certa maneira, um pouco o vício de mandar, porque eu tinha 19 anos quando passei a assistente adjunto do diretor de produção, da Aníbal Abrantes, e, portanto, em muitas situações o substituía ele e a outros chefes da empresa. E sentiu-se capaz de o fazer por sua conta? Portanto, foi quase natural. Ou seja, digamos, eu, de alguma forma, como muitos dirigentes do país, digamos, tiveram que se ajustar, digamos, algumas lógicas que, enfim, que por vezes são perturbadoras, digamos assim, de um rumo estratégico que nós traçamos na condução das empresas ou daquilo que temos como responsabilidade para dar frutos de alguma maneira, não é? Esse ímpeto de fazer acontecer, de certa forma, é uma herança familiar? Não. Vem do seu contexto familiar? Ou... Não. Eu diria que vem do meu contexto familiar só o facto de os meus pais, não sendo, digamos, formados para além da segunda e da quarta classe. Como era, aliás, natural na altura. Não? Exatamente. Mas sempre tiveram uma grande preocupação de eu aprender. E aprender com os meios que tinha à minha frente. Eu estou aqui num local que tem muito a ver com os meus 12, 13 anos, em que era um grande frequentador de bibliotecas. Sim, no caso até muito frequentador da biblioteca itinerante da Carlos de Gulbenkian, que todas as quartas-feiras, salvo erro, paravam em frente ao que é hoje a resinagem, o que é hoje, digamos, o espaço do esculpir o aço, não é? da indústria de moldes,
e já era um bocado premonitório, e portanto eu ia lá às quartas-feiras trocar os livros com que ficava durante a semana. E particularmente sempre tive uma grande curiosidade de saber o que é que aquelas pessoas importantes, digamos, faziam, como é que chegaram às invenções que tiveram, os percursos que fizeram. Eu sempre gostei muito de música e, portanto, digamos, li praticamente a vida de todos os grandes compositores. E não deixa de ser inspirador, digamos, esse percurso, digamos, pelos livros e pelas biografias. Foi a sua primeira abertura para o mundo, digamos assim, foi através dos livros? Sim, sim. Sim, é evidente, com os meus colegas, etc. também, mas digamos, não era muito normal, miúdos com 11 anos, eu de certa maneira, digamos, passei por uma transição que me marcou bastante, que foi o meu pai ter ido para a Marinha Grande trabalhar e eu, que sempre tinha vivido na Figueira da Foz, que era uma cidade tradicionalmente pacata, clássica no sentido da vida entre as pessoas e as famílias. Havia uma grande mistura positiva, na minha opinião, entre as pessoas que, digamos, consideradas os operários e os patrões. E, portanto, os meus colegas iam desde o filho do pescador até eu próprio, que era filho de um eletricista. E depois na Marinha Grande parou-se com um contexto completamente uma fratura diferente. Completa, não é? E portanto, isso não lidou bem com isso? Refugiou-se na biblioteca? De certa maneira foi um pouco isso, quer dizer, eu tinha 11 anos, é um período de vida, digamos, das dúvidas, das surpresas, das questões existenciais que se põem a um miúdo, e naquele tempo mais do que agora, hoje em dia não é tanto assim. Descobrem essas coisas mais tarde, ou então descobrem através da internet, o que nem sempre é positivo. Mas, portanto, essa transição foi mais difícil e, portanto, mais difícil no sentido em que a maioria dos meus colegas, digamos, tinham uma maneira de estar na vida muito diferente da minha. Tive, felizmente, alguns colegas que me marcaram muito a minha idade e um em particular que faleceu muito novo, tinha 14 ou 15 anos, e que era a pessoa com quem eu mais convivia, na medida em que era talvez o mais calmo por razões de saúde até, porque ele tinha um problema cardiovascular e, portanto, digamos, era mais calmo, digamos assim. Foi uma perda que o marcou, é muito cedo para perder um amigo, não é? Sim, sim. Marcou na medida em que, de repente, fiquei sem a pessoa que mais de perto convivia comigo, que partilhávamos, no fundo, dos mesmos gostos. Ele também gostava muito de ler. Ele era mais velho que eu, cerca de 1 ano e meio, talvez. E portanto, essa parte foi talvez o primeiro choque. Fê-lo pensar precocemente sobre o sentido da vida ou sobre a morte? Não propriamente. Não propriamente, porquê? Porque precisamente aquilo que eu gostava de ler e comecei a ler coisas que normalmente os miúdos não liam. E, portanto, li muita coisa, e de todos os quadrantes, de todo tipo. Eu diria que desde pequenino, praticamente, porque fui também muito instigado pela minha madrinha, não é? Que ao longo da vida, pelos meus anos, dava-me sempre um livro. E portanto, fui muito instigado por ela desde pequenino, desde, sei lá, 6 anos, 5 anos. Contava-me histórias, etc. É como a música. A mãe dela tocava música todas as tardes, né? Ela praticava piano. E eu, ainda na seirinha da minha mãe, já ouvia piano acústico. Ela deixava-me lá ao pé e eu, quietinho, ficava lá a ouvir a música, que eu acho que tem a ver com isso. Aliás, o ciclo que existe cá em Leiria, dos bebés, da música para bebés, exato. Eu acho que é digamos, uma experiência fantástica, porque eu acho que ainda hoje o meu gosto pela música vem dos tempos em que eu estava na seirinha a dormir, ou a tentar dormir, que não dormia, não é?
E, portanto, isso de alguma maneira acalmava-me também, quer dizer, a minha própria... Teve o privilégio de ouvir piano acústico, não é? Sim, estava ao lado do piano, não é? Portanto não me assustava. Teve algum livro que o tenha marcado particularmente nessa fase mais de adolescente? Não. Talvez a única coisa que eu lhe posso dizer é que li a obra toda do Eça de Queiroz, porque, pronto, a maneira de escrever, a forma como eu escrevia, algumas peças, algumas obras mais apimentadas que outras, digamos, naquele período de descoberta, também não deixa de ser interessante. E talvez por isso, por essas características da obra, realmente eu não fiz esforço nenhum em ler, por exemplo, A Cidade e as Serras, que é uma coisa que normalmente as pessoas, ou pelo menos os mais jovens, têm alguma dificuldade em que os obriguem a ler. Eu não fui obrigado a ler coisíssima nenhuma. Portanto, essa obra, por exemplo, eu lia por 2 ou 3 vezes, e num período que eu diria entre os meus 12, 13 anos. E não passava as descrições à frente? Não. Eu gostava. Ainda hoje, de certa maneira, gosto. Prazer da leitura. Sim. E muitas vezes volto atrás, precisamente, a ler. A segunda abertura do mundo, digamos assim, foi quando foi estudar para Lisboa, fazer o curso de Engenharia no ISEL? Não. Eu, nessa altura, já era um dos dirigentes do Aníbal Abrantes. Foi viver para Lisboa? Fui viver para Lisboa. Como é que passou esse período? Não, fui viver para Lisboa, para a casa de amigos meus, que me consideraram sempre como parte da família. E, portanto, digamos, quando eu anunciei, se é que se pode dizer assim, que eu ia para Lisboa continuar a estudar, que era um desejo enorme que os meus pais tinham, e porque queriam ter um filho engenheiro. E, de certa maneira, esse desejo dos meus pais eu tentei sempre, desde sempre, concretizar, não é? Foi mais pelos seus pais do que por si, ou era meio-meio? É um misto, eu diria, porque, aliás, eu digo isso muitas vezes, quando eu fui estudar, algumas das pessoas, nomeadamente na empresa, admiraram-se muito que eu interrompesse, de certa maneira, a minha carreira profissional, que, enfim, já ia um bocadinho avançada, e admiraram-se muito de eu fazer uma interrupção de 4 anos, que nunca interrompi, porque eu, nas férias e em todos os momentos que eu pudesse estar livre, mais do que 2 dias, normalmente eu voltava ao Aníbal Abrantes e trabalhava no Aníbal Abrantes, porque, digamos, aquilo que na altura mais me distinguia, que era a área de projeto de moldes, ainda hoje é assim, quer dizer, pega-se e larga-se e acaba-se. Portanto, não é uma coisa, e há sempre necessidade de alguém que o faça. E, portanto, de alguma forma, eu aproveitei dos conhecimentos que tinha, das competências que tinha, e com a permissão, digamos, do Sr. Aníbal Abrantes e dos dirigentes da empresa, digamos, nunca tive qualquer dificuldade em entrar a meio de caminho, de certa maneira. E, por outro lado, quer dizer, era um tempo em que, hoje também será, mas de maneira muito diferente, em que o início das aulas nunca se sabia exatamente quando é que eram. Era qualquer coisa entre outubro e dezembro. Lembro-me no primeiro ano isso. Que é um grande intervalo. Baralhar. Sim, porque depois tínhamos férias de 3 meses, não é? Principalmente, eu sempre fiz um esforço muito grande em dispensar as orais, em ter notas altas, porque se não fosse a bolsa da Gulbenkian que eu tinha e que exigia uma média mínima de 14 valores, e se não fosse isso também, quer dizer, eu parava a meio do caminho, porque, enfim, os meus pais não tinham condições, ou eu próprio, financeiras de seguir em frente e de me manter em Lisboa. Portanto, eu, como a formiga, trabalhava de verão para poder, digamos, sobreviver no inverno. E era um bocadinho assim, não é? E portanto, digamos, não posso dizer que descobri grandes coisas
quando fui sozinho para Lisboa, etc. Aliás, nunca estive sozinho, porque verdadeiramente estava em família. Não deixa de ser um mundo novo, não é? Pelo facto de ser uma cidade Sim. maior. Mas sempre, mesmo antes, nós íamos passar fins de semana a Lisboa. Não era totalmente desconhecido? Não. E já tinha viajado muito. O curso mudou alguma coisa ou foi só um acréscimo? Não, digamos, criou mais robusta a minha formação, com certeza, não, e os conhecimentos que tinha. Foi muito útil para mim, porque há coisas que nós fazemos pela experiência daquilo que fazemos. Muitas vezes fazem-se coisas e ganha-se até uma especialização em coisas, mas sem a robustez, digamos, da base, não é? Portanto, o curso, de alguma maneira, alertou-me, mais do que ensinar, alertou-me para muitas coisas que eu fazia quase intuitivamente, coisas que eu fazia porque tinha aprendido a fazer, e não tanto por saber porquê que aquilo acontecia de determinada maneira. E, portanto, nessa perspectiva, ajudou-me, não é? Por outro lado, enfim, quer dizer, nós vivemos numa sociedade que, apesar de tudo, os títulos também são muito importantes e, portanto, acho até que era um bocadinho por aí. E na altura não era muito comum, não é? Sim, pessoas, não há muitas pessoas da minha classe social. Da sua geração Exatamente. Formadas. E, portanto, mas aí sempre... Acabava por ser uma vantagem, de certa forma. Mais do que agora. Os meus padrinhos, que de alguma maneira eram, pronto, uma classe, até de, alguns deles, algumas das pessoas relacionadas, digamos, com a minha infância, de alguma maneira posso dizer que eram aristocratas, mas isso não deixou de ter algum impacto na minha própria formação. Porquê? Porque eu convivia com eles e sempre fui tratado como sendo um deles. E não sendo, não é? Pelo menos nunca tive qualquer problema, digamos assim, de divisão social, não é? E portanto, aprendia muita coisa, mesmo o gosto da música. Por exemplo, eu assistia a uma coisa que hoje em dia é praticamente impensável, que é em jantares em casa da família da minha madrinha, nomeadamente, em que havia uma tertúlia poética e apareciam uns poetas a dizer os poemas deles, etc. E eu era miudinho, né? Tinha 4 anos. Um privilegiado, de certa forma. Tenho a impressão que olhava para aquilo um bocadinho como quem vê um extraterrestre, não é? Porque nem sequer pretendo entender o que acontecia. Mas, enfim, são coisas não sendo, como diz, um aristocrata, não é? Mas tendo tido contacto com esse mundo, em que é que isso eu penso que me educou. O marcou? Educou-me a estar, educou-me, de certa maneira, a falar, e, portanto, ia ter uns gostos que, quando cheguei à Marinha Grande, eram exóticos. E portanto, esse choque do exótico não deixou de ter algum impacto sobre mim, porque, enfim, os meus colegas achavam que eu era menino de pinho de leite e, portanto, como diziam na altura, ainda hoje se diz, não é? E, portanto, de certa maneira, há ali uma ave rara no meio daquele conjunto. Mas sempre, digamos, isso não me causou qualquer tipo de problema, porque apesar digamos, dos ambientes em que eu vivia, e é ambientes, não vivia de maneira nenhuma em casa dos meus padrinhos, quer dizer, de maneira nenhuma, vivia na minha casa, com os meus pais, com a realidade, enfim, mais comum e normal de pessoas que trabalham para sobreviver. E, portanto, nessa perspectiva e nisso sempre tive um acompanhamento fantástico dos meus pais, que verdadeiramente foram os meus educadores, não é? E que, de alguma maneira, também estavam um bocadinho condicionados, digamos, à relação que havia muito próxima com os meus padrinhos e com as famílias deles. E, portanto, o meu pai sempre trabalhou em empresas, na fábrica de vidros da Fontel, e, portanto, enfim, um ambiente perfeitamente de operário, digamos assim. Isso deu-lhe, de certa forma, uma sensibilidade mais integradora? Talvez. O seu envolvimento a nível associativo, por exemplo, tem alguma coisa a ver com
com essa convivência? É capaz de ter. Nem penso nisso, sinceramente. Entre mundos diferentes. Nunca tinha pensado nessa. Teve desde sempre, desde cedo, aliás, desde os anos 70, um forte envolvimento ao nível associativo. Desde a presidência do CENTIF, o Centro Tecnológico do Setor, à incubadora OPA, na Marinha Grande. Presidiu também a ISTMA Europa, a Associação Europeia do Setor, durante 3 anos. E na Mundial também. E hoje regressei à presidência da ISTMA Europa. Porquê que acha que é tão requisitado para estes cargos? Talvez porque comecei muito cedo a mandar nos outros e a ter o sentido das responsabilidades. Quando fala, por exemplo, agora no meu percurso associativo, ele começou muito antes, não é? Porque eu vivi de perto, através do Sr. Henrique Neto, nomeadamente na altura era o diretor geral da empresa, ao nascimento da própria Cefamol. Fundou a empresa, a Iberomotos, com o Henrique Neto. Com ele. E, portanto, o próprio nascimento da Cefamol, em 69, eu segui isso muito perto, não é? E, portanto, já em 72, por aí, digamos, participei ativamente na criação do curso Fresadores da Marinha Grande e acho que, no fundo, digamos, aquelas noites passadas com pessoas muito mais velhas que eu na altura e que infelizmente quase todos morreram à espera exceto um, que felizmente ainda é vivo e bem, e temos até inclusivamente recentemente estivemos juntos e na nossa iniciativa dos Iberzitos, e em que eu fui rebuscar algumas histórias, ou estamos a rebuscar algumas histórias, digamos, da indústria de moldes, que as pessoas cada vez mais não se interessam pela história das coisas, acham que as coisas nascem porque se compram, e as coisas não são assim. E como eu me considero um dinossauro da indústria de moldes, tento pelo menos, até por causa da minha própria formação inicial, tento pelo menos explicar a todos e contar as pequenas histórias da indústria de moldes. Algumas também que me contaram a mim, eu não sou do tempo de levar os moldes aos ensaios na bicicleta, não é? Mas o Xarobim... Ainda é do tempo ou não é do tempo? Não sou do tempo, mas sou do tempo das pessoas que fizeram isso e com as quais eu aprendi. Portanto, aqueles truques da indústria de moldes. Portanto, aprendi com eles e sempre me trataram muito bem e portanto, convivi com eles, inclusivamente na intimidade, e, portanto, eles sempre me acarinharam muito. Daí eu, provavelmente, ter começado muito cedo, digamos, com responsabilidades diretas. Não? E tem a ver com a sua veia de liderança, de mandar, como diz? Eu acho que isso há um grande debate, não é? Sobre os empreendedores, se ensina, se não se ensina, se não sei o quê. Pessoalmente acho que, para já, eu passei por uma metamorfose fortíssima, não é? Porque sempre gostou de mandar ou foi uma coisa que... Não. Eu acho que tem a ver com as contingências, as oportunidades da vida, quer dizer, e é por isso mesmo que, digamos, eu defendo muito que nós alertemos os mais jovens, nomeadamente, para as oportunidades que todos os dias passam pelos nossos olhos e que nós não vimos, não é? Uma vez tive um professor conceituadíssimo que, em plena aula, diz uma enormidade que a maioria, quer dizer, provavelmente nem reparou e aquilo ficou-me cá, porque ele disse uma coisa fantástica, que é que as estatísticas, os estudos académicos que são feitos sobre as oportunidades, etc., ele dizia, na altura, portanto, a expressão não é minha, em que ele dizia que o ser humano passam-lhe pela frente mais de 800 oportunidades que podem mudar completamente a sua própria vida e que a média dos casos que foram estudados é de vez e meia o que se aproveita e nem sempre são as melhores. Portanto, provavelmente foi uma coisa que me aconteceu, foi uma oportunidade, digamos, de eu provavelmente ter estado 4 meses nos Estados Unidos a descansar, de certa maneira, e a refletir e a aprender.
já nessa altura. Isso em que altura? Em maio de 1975. E, portanto, antes de formar a empresa. Foi a sua primeira incursão pelo estrangeiro? Não. Já tinha. Enquanto dirigente no Aníbal Brandos, tive oportunidades várias de sair. E simplesmente... Mas essa foi a mais marcante? Foi, mas também por uma razão muito evidente, diria eu, porque era o tempo em que a indústria de moldes portuguesa exportava quase 80% daquilo que produzia para os Estados Unidos. Portanto, o mercado era os Estados Unidos. E, portanto, na minha aprendizagem, digamos, profissional, da indústria, etc., portanto, eu sempre tinha colocado na minha cabeça que haveria uma experiência que eu gostaria de fazer, que era de ver como é que os nossos produtos chegavam, no fundo, aos nossos clientes e como é que eles eram tratados e quais as dificuldades, de alguma maneira, que eventualmente os clientes teriam. Decidiu acompanhar esse processo durante um período mais longo. Portanto, eu queria fazer isso, queria aprender como é que os moldes funcionavam, etc, digamos, na vida real. E, portanto, tinha isso minimamente combinado, que um dia, gostaria de ir para a empresa de um cliente que éramos já muito amigos, e ele praticamente sempre me considerou, praticamente um ano depois de convivermos um pouco, quando ele cá vinha, etc., ele sempre me considerou como um filho da família, que ainda hoje sou considerado. E, portanto, ele, com certeza, olha, quando quiseres, bates à porta e entras. E assim foi. Curiosamente, um dia fui a um plenário no Aníbal Brandos, o único que eu fui até hoje, e nesse plenário disseram-se coisas que eu achei que havia ali um problema qualquer de pessoas que não viviam no mesmo lugar que eu vivia. E criou-se uma grande confusão e eu achei que aquilo tinha sido a gota de água no meu copo e, portanto, iria distanciar-se durante algum tempo. Teria que o fazer, porque de alguma maneira comprometia, digamos, um caminho que eu estava a prosseguir e, portanto, sempre, enfim, fui muito ansioso dos meus objetivos de vida. E aquilo, de alguma maneira, digamos, interrompia, digamos, aquelas guerras, aquelas coisas que se viveram nesse período. Quer dizer, principalmente muitas delas baseadas na intriga, na mentira, etc. Quer dizer, não era comigo. E, portanto, não queria voltar a isolar-me, como, de certa maneira, eu comparei, e ainda hoje comparo, esse período com o período com que vim para a Marinha Grande, em que vim para a Marinha Grande. Na biblioteca. Exatamente, e portanto eu não estava nessa já tinha descoberto. E já tinha outras ferramentas tinha também. Outras, exatamente, já tinha outras competências. Tipo exatamente, e portanto, pronto, sempre quis resolver os meus próprios problemas. Não é? E foi aí que decidiu dar o salto, digamos assim? Não, foi e não foi. Quer dizer, houve uma coisa que eu sabia, quer dizer, a manter-se, digamos, minimamente o ambiente que se estava a viver. Portanto, naquele momento, na indústria, eu não me sentia minimamente realizado. E, portanto, digamos, na altura foi muito claro para mim, até porque eu só saí do Aníbal Brandos nas vésperas de criar a empresa. Porque o facto de ter ido fazer uma sabática de 4 meses fora da empresa e total, digamos, colaboração e cooperação do Sr. Aníbal Brandos na altura, em que eu lhe disse e que queria ir parar, pensar e refletir. Ele, mais tarde, quando eu voltei em agosto, ele diz-me que, quando eu fui falar com ele, não é? E lhe pedi, inclusivamente, para que não divulgasse a situação. E ele disse-me: Menezes, tu quando saíste em maio, para mim já estava claro na cabeça que dificilmente voltavas à empresa, mas tu voltaste.
simplesmente encontraste a empresa como está e, portanto, eu compreendo perfeitamente e foram as palavras dele. O que é que guarda do Aníbal Abrantes? Foi um homem que o marcou também, certamente, por ter sido onde... Quer dizer, onde de certa começou. maneira, eu aliás tenho uma relativa mágoa, se quiser, olhando para trás, dele sempre respeitou muito os mais jovens, sempre deu, bastava de manhã, ele normalmente aparecia na empresa já no meu tempo, por volta das 11 da manhã, entre as 10h30 e 11 da manhã, dava a volta à empresa toda, falava com toda a gente, cumprimentava desde os miúdos aos graúdos e, portanto, e fazia perguntas que eu ainda hoje também faço. Essas coisas ficaram-me e achei que foram, por um lado... Integrou isso na sua liderança também? Sim, integrei isso na minha maneira de estar. E, portanto, umas de estímulo, outras de tentar saber mais da pessoa, conhecer a pessoa. Fazendo perguntas, de certa maneira, que são mais de família ou mais de colegas, sempre se preocupou muito com a vida pessoal dos trabalhadores, das pessoas, e, portanto, essa maneira de interiorizar, de considerar que as pessoas que trabalhavam com ele, enfim, faziam parte da vida dele, que é, de certa maneira, aquilo que eu também tento fazer. E, portanto, nesse aspecto, eu posso dizer que me marcou. Agora, as vezes que eu conversei com o Sr. Aníbal Abrantes, tive uma conversa mesmo, entre mim e ele, digamos, os dedos de uma mão dão perfeitamente para contar, não é? É um bocadinho um contrassenso em relação àquilo que estava a dizer, que ele tinha aquele interesse de... Sim, mas eu digo... Sim, mas não estou a falar dessas conversas que eram, enfim, muitas vezes diárias e tal, mas é aquela coisa... Sim, não fica, não é? Não fica. Qual é a mágoa que tem com... É ter sido tão poucas vezes que eu falei com ele e tenho um respeito imenso, para já, porque foi o único patrão que eu tive, até hoje. E portanto, sempre fui patrão de mim mesmo, a partir de 1975, mas de qualquer maneira... Mas mágoa no sentido de arrependimento? De não ter explorado a mágoa de mais não ter tido a oportunidade, provavelmente ele tinha muita coisa mais para me ensinar, e não, é a mágoa que eu tenho é essa, não é? E por outro lado, de conhecer suficientemente o Sr. Aníbal Abrantes, a vida do Sr. Aníbal Abrantes, aquilo que eu sei é aquilo que toda a gente sabe, e portanto, mas não o sei em viva voz. Uhum. E portanto, hoje em dia, digamos, a empresa Aníbal Abrantes pertence ao nosso grupo. Acabou por comprar? Sim, em conjunto com outras pessoas. Foi uma decisão racional ou emocional? Do meu lado, eu não queria voltar. E o Sr. Henrique Neto, enfim, tinha o gosto de voltar. Eu próprio tinha prometido a mim mesmo não voltar ao Aníbal Abrantes, porque, enfim, que era a minha casa, e sempre a vi como tal, e sempre me deixaram fazer o que eu muito bem entendia, e digamos, implementar coisas que eu bebia de outros, e que eu próprio criei, e portanto, sempre me senti em casa, não é? A minha segunda casa era o Aníbal Abrantes, e portanto, e sentia-me bem, sempre me senti bem. E sentia que a empresa estava a mudar, como mudou, aliás, não é? Uhum. Nós, quando agarrámos de novo na empresa, a empresa tinha-se transformado, e eu não tenho a certeza que tenha sido para melhor, com certeza que não foi, porque a empresa estava numa situação financeira, económica, etc., difícil. Mas foi um regressar, digamos que eu, de alguma maneira, criei o compromisso de regressar. Foi um compromisso, mas não me arrependo. Não me arrependo. De todos os cargos e missões e funções que assumiu até agora, qual é que lhe deu especial prazer? Provavelmente o desenvolvimento da própria Iberomotos. E, claramente, quando fui chamado ao gabinete de Aníbal Abrantes para dizer que gostariam que eu fosse o adjunto do diretor de produção. Diria que foi das coisas que eventualmente mais me marcaram, não é? Sob o ponto de vista positivo. O realizou?
Como? Foi o que mais o realizou? O que marcou? Porque passei a ter muito mais liberdade de ação, se quiser. Até porque sempre me dei muito bem com a pessoa que me dirigiu de perto, mesmo com o Sr. Henrique Neto, sempre tive total abertura para fazer aquilo que combinávamos e que muitas delas eu próprio comecei a criar e portanto, ainda a semana passada, numa jornada em que estive para os mais jovens, a escolher carreira profissional, etc., o Motiva-te, na Semana do Empreendedorismo, eu disse aquilo que digo a toda a gente. Só houve 3 dias na minha vida que eu me levantei da cama a pensar que ia trabalhar, ou seja, com algum amargo de boca de que tinha que ir aturar pessoas que, sinceramente, me estavam a estorvar aquilo que eu acho que de bom estava a querer fazer. E principalmente que presenciava algumas injustiças que não achava razoáveis. Mas foram 3 dias. E esses 3 dias foi quando estava na Aníbal Abrantes? Sim, com certeza. A partir daí nunca mais? Não, pois são as coisas da vida. A vida não são mares de rosas, não é? E, portanto, digamos, mas são aquelas coisas que a minha própria maturidade já me dizia que, pronto, a vida é feita de dificuldades. Aliás, eu acho que aprende-se mais nas dificuldades, nos erros, nos desafios que se têm. Os desafios que se têm muitas vezes conseguem-se encontrar soluções, precisamente porque nós já passámos os desafios e as dificuldades e os erros e essas coisas todas. Quais foram os momentos mais difíceis que teve neste longo percurso? A morte dos meus pais, sem qualquer sombra de dúvida. Principalmente a minha mãe, que foi a primeira. Que idade é que tinha na altura? Eu? Sim. Tenho que fazer contas. Tinha 39 anos. E foi 39, não, perdão, 35. Foi uma perda precoce, portanto, não é? Muito... Comparado com os dias de hoje, naquele tempo, mais ou menos, era a média da vida expectável de qualquer mortal. Hoje em dia, digamos, avançou muito nestes anos todos. Avançou, a média de vida avançou muitas dezenas de anos, não é? Pesou-lhe mais a perda da sua mãe do que do seu pai, em que... Por ser o primeiro a desaparecer e pela relação que eu sempre tive com os meus pais e, claro, o meu pai trabalhava, estava fora de casa todo dia. O que é que muda a partir daí? É um pilar que, de certa forma, desaparece? É uma referência? Com certeza é uma referência para já. E essa é a mais importante porque, digamos, a educação, de certa forma, devo-a, o que é chamada educação, porque o resto é formação. A escola primária é formação, não é educação. Já não diria o mesmo do jardim-escola, onde eu andei, que também é um misto de formação e educação. Na altura. E de educação. Eu fui para o jardim-escola João de Deus, na Figueira da Fora, com 3 anos ainda, não é? Ia fazer 4 anos em novembro. E, portanto, de alguma maneira, a educação ainda hoje é. Eu sigo, de alguma maneira, lateralmente, por alguns miúdos que andam no jardim-escola, que o método não se alterou muito. A minha própria incursão no CLIC, né, que foi dos projetos mais bonitos com que eu estive. No colégio, sim, no Colégio da Marinha. De alguma maneira, tem muito a ver com os meus princípios de escola, né, que eram muito baseados em pequenos projetos, claro que até aos 6 anos, era mais ou menos o método do jardim de escola. De certa maneira, pode-se considerar quase paralelo. Manteve sempre uma certa proximidade à juventude, digamos assim. Não é? Sim. E gosto muito de trabalhar com jovens. Porquê? Ensinam-me muita coisa. Não, ensinam-me muita coisa. Principalmente, a minha vida hoje em dia é mais de gestão de recursos humanos que outra coisa qualquer. E, portanto, as pessoas são o meu centro de atenção, porque sem elas não se faz nada, não é? E, portanto, as pessoas estarem minimamente enquadradas, contextualizadas naquilo que estão a fazer, etc., é fantástico e é fundamental. E, portanto, aproximar-me das novas gerações, não é?
e manter um contacto permanente com os mais jovens, digamos, nós aprendemos como é que em muitas situações temos que adequar a nossa própria forma de funcionar. Quer dizer, como as empresas funcionavam, digamos, quando eu comecei, não, de maneira nenhuma, não tem nada a ver com aquilo que... E não são só as tecnologias e os métodos de produção, quer dizer, tudo... Havia uma liderança autocrática e... De certa maneira, mas ainda que no Aníbal Abrantes, digamos, havia uma certa forma, uma certa cultura. O Aníbal Abrantes, como muitas vezes nós chamamos a Universidade dos Moldes, não é? Porque de lá saíram muitos dos empresários de moldes, felizmente muito a maior viva. Parte de uma certa geração. Exatamente. Eu muitas vezes digo que devia fazer-se, também devo fazer alguma coisa por isso, mas que é o DNA da indústria de moldes portuguesa. E chegarão à conclusão que o pai e a mãe são sempre os mesmos, não é? Na origem, é evidente. Hoje em dia não é assim. Mas... Como é que ultrapassou esse momento difícil da perda da sua mãe? Que envolveu-me provavelmente muito mais do que aquilo que já me envolvia, porque a minha vida, digamos, é aquilo que ando a fazer, do ponto de vista profissional e nem só, lateralmente à própria vida profissional e de aprendizagem. É assim que eu faço os meus amigos também. Muitos dos meus amigos são as pessoas com quem trabalho todos os dias. Tem uma vida muito intensa em termos profissionais. Sim. Como é que se organiza depois a nível pessoal? Sobra-lhe tempo para... Eu faço aquilo que gosto, portanto. Da mesma maneira que vou ao cinema, juntar os dois mundos, cinema ou ver um concerto ou outra coisa qualquer, vou trabalhar. Pronto. Quer dizer, não tenho essas fronteiras. Tá a ver? As pessoas acham isto muito estranho, não é? Muito estranho. Se eu olhar para o lado é capaz de ser muito estranho, mas não faço esforço nenhum para que seja estranho, não é? Quer dizer, faço porque é assim. Sinceramente não sei explicar isto de outra maneira. Nem assim, nem a ninguém. E, portanto, se me apetecer, também tenho o privilégio dos apetites. Quer dizer, se me apetecer fazer uma coisa, vou fazê-la, não é? Desde que não ponha em causa, digamos, o trabalho dos outros e o entusiasmo dos outros. Não tem uma divisão linear entre a vida profissional e pessoal. Eu viajo muito, na maior parte dos casos, profissionalmente, não é? E conheço praticamente meio mundo, como se costuma dizer. Tenho amigos, eu diria, quase em todo lado, não é? Porque, enfim, pela minha mania de andar a aprender, fiz um curso em determinada altura nos Estados Unidos, na Harvard Business School, em que tive a oportunidade de conviver com pessoas de culturas muito diversas, 36 culturas diversas, o que na prática quer dizer que tenho 36 amigos, pelo menos, em países diferentes por esse mundo espalhados, não é? Desde o Japão, China, Taiwan, neste caso, etc., que, digamos, com quem eu convivi, durante 3 anos, e pelo menos um mês por ano eu estava com eles, e criámos laços muito fortes. Ainda hoje passamos pelo menos 12 dias juntos, no mínimo, em férias, aquilo que é considerado férias, que é ir para outros mundos, aprender outras culturas, ir com esses amigos, que aprendemos sempre. Hoje em dia já não é tanto, mas nos primeiros anos, nos primeiros 10, 15 anos, era um misto de formação, em gestão. Portanto, vem sempre o trabalho, de certa forma, aglutinado. De certa maneira estava sempre. É uma oportunidade de pessoas de áreas profissionais muito diversas, não é? Falarem, porque esses são como eu, vivem sós lá no topo da pirâmide, não é? E, portanto, criámos laços de intimidade muito forte e sem interesses, digamos, que por vezes são usados quando nós
conversamos de forma mais aberta, e com eles eu falo totalmente, abertamente, tudo o que me pode estar a preocupar naquele momento, e, portanto, e com experiências diferentes. Esse núcleo de amizades compensa o processo que, de certa forma, é solitário. O processo de decisão é sempre um processo um pouco solitário. Sim, mas eu tenho, felizmente, pessoas em Portugal, amigos com quem tenho o mesmo processo. E mesmo pessoas da minha empresa, não é? As pessoas da minha empresa. Quais são as suas fontes de motivação e de inspiração? Quando precisa de... São as próprias pessoas. Não, acho que é mesmo isso. Digamos mesmo, a fase última do meu percurso tem mais a ver com as pessoas que outra coisa qualquer. São as relações que se vão criando. Sim, que se vão criando, o respeito que eu tenho pelas pessoas que trabalham comigo. E não têm que trabalhar há muitos anos comigo. Eu, de alguma maneira, tenho essa preocupação de conhecer as pessoas, um bocadinho como o Sr. Aníbal Abrantes fazia, e pessoas até recentemente chegadas, digamos, algumas delas, gosto muito delas, e principalmente a forma, se quiser, aberta. O que é que valoriza nas pessoas com quem se relaciona? Muito a educação, ou seja, a forma como as pessoas se comportam. E o comportar não tem a ver com, digamos, terem que ser muito educadinhos, muito sim, pelo contrário. Gosto, às vezes provoco, digo-se umas coisas, umas enormidades, que é para ver se eles me contrariam. E portanto, essa parte, digamos, ganhar confiança com as pessoas, mas a verdadeira confiança, e ter a confiança de que, se eu disser uma besteira qualquer, que pelo menos eles dizem, não estou a entender. E esse aspecto é extremamente importante para mim, porque me dá, se quiser, força para eu implementar algumas coisas que são exóticas e que, se eu não tiver minimamente a certeza de que essas pessoas vão levar a cabo determinadas missões, não é? Os compromissos que eles estabelecem comigo de entender aquilo que eu quero, eu não vou despreocupado à minha vida, não é? Porque eu quero que eles se sintam também realizados pelas coisas que vão realizando. Eu sou muito narigudo, como costumo dizer, gosto de pôr o nariz em praticamente tudo o que acontece na empresa, e é evidente que não tenho a veleidade de pensar que o faço em todos os pequenos pormenores, mas naquilo que são coisas que eu acho estrategicamente importantes. E, normalmente, esse estrategicamente tem muito a ver com os relacionamentos entre as pessoas e essas pontes que são necessárias fazer. Há valores que são invioláveis? Sim. Princípios e valores, para mim, são coisas... Quais é que para si são invioláveis? Quer dizer, a confiança que nós temos de ter nas pessoas, não é? Ainda por cima eu sou escorpião e, portanto, quando me falham nessa confiança... Ferro, exatamente. Não ferro, mas eu também tenho uma expressão que eu gosto muito de usar, imagens, não é? E, portanto, vou à ficha e tiro. Vou à tomada, não é? E tiro a ficha. Desligo. Não é mais do que isto, não é? Quer dizer, as pessoas tiverem... Não guarda ressentimento, simplesmente corta a relação. Quer dizer, não sei, nem lhe sei responder a isso. Eu acho que, de alguma maneira, tenho ressentimento e as pessoas sentem. E desde que as pessoas sintam que há um ressentimento, para mim já é o suficiente, porque se tiverem valor, vão continuar a andar para a frente e a demonstrar que não há razão para mim em ter ressentimento com eles. E, portanto, se isso acontecer, eu fico satisfeito, sinceramente. Precisa de uma confirmação. Exatamente. E é por isso mesmo que eu lhes ensino a fazer mal, para não os deixar fazer mal e explicar-lhes porque é que aquilo é mal. Ou seja, de alguma maneira, quero, e digo isso também muitas vezes, não quero que eles percam tempo. Eu hoje em dia tenho muita experiência, acho que já vi tudo na vida, e portanto, quero que transferir a experiência que eu tenho, as coisas que eu aprendi muito tarde, não é? Para as pessoas em quem eu confio, quem tenho confiança, de quem eu gosto, e, portanto, pelo menos dar-lhes nota sobre essas coisas. Se eles depois seguem ou não seguem, também não quero de maneira nenhuma despersonalizar cada indivíduo, não é? Acho que contribuo com formação. Se as pessoas querem aproveitar, façam como eu também aproveitei.
tive formadores no Aníbal Branco e na escola. E ao longo da vida, de certa forma. Exatamente, e ao longo da vida, exatamente. Mas no início foram fundamentais. Muitas horas que eu passava, depois da hora, em casa até dos meus colegas mais velhos. Aliás, os meus amigos, aos 18 anos, 17, 18 anos, eram pessoas muito mais velhas que eu. Eram pessoas ali na ordem dos 30 anos, que para mim já eram muito mais velhas que eu. Hoje já não seriam quase da minha idade. Mas, infelizmente, praticamente todos já desapareceram. O Sr. Engenheiro não tem filhos, tanto quanto eu sei. Foi uma decisão, uma consequência desta intensidade? É uma consequência desta atividade e uma consequência da oportunidade. Quando aos 19 anos nós temos a noção que temos uma oportunidade na vida, enfim, de fazer uma carreira um bocadinho diferente daquilo que eram as perspectivas, com certeza que me dediquei a ela e com sentido de responsabilidade. E, portanto, se eu tenho que mandar as outras pessoas, eu próprio tenho que ser uma referência, um exemplo. E, portanto, isso para mim foi muito claro a partir de mais ou menos de um ano depois de estar no lugar. E nunca repensou essa decisão, digamos assim? Sim, com certeza. Muita vez. E cada vez mais, não é? Cada vez estou mais sozinho, digamos assim. Tem pena hoje de não ter tido filhos? Não, tenho afilhados, etc. Os filhos de amigos meus, nem sequer afilhados são, que eu gosto muito. E, portanto, de alguma maneira compensa um bocadinho. Por outro lado, nem sequer tenho a responsabilidade, não é? Entre aspas. Tem só a parte do desfrutar da companhia. Mas também tenho a responsabilidade. Oriento-os muito, falo muito com eles. Empreender e liderar são verbos que parecem fazer parte do seu sentido da vida. Que outros verbos é que fazem parte desse sentido? Sei lá, gostar daquilo que faço, gostar das pessoas, conviver, também gosto, embora às vezes não pareça. Tenho que conviver à minha maneira, não é? Criando de alguma maneira alguma... Porquê é que às vezes não parece? Não parece, porque uma pessoa que tem as responsabilidades que eu tenho, muitas vezes aquilo que na gíria se diz os afilhados, não é? É muito conotado com um certo servilismo das pessoas em relação ao chefe ou ao patrão. E eu já de lá venho, não é? Não sirvas a quem serviu, é um ditado antigo. E eu não quero que esse ditado se adapte, digamos, no meu caso. Adote no meu caso. E, portanto, muitas vezes nós queremos ser mais das pessoas, não é? E não podemos ser, não devemos ser. Portanto, é uma questão de certas coisas na vida que a pessoa não gosta, mas ou está no sítio ou não está no sítio. Sente que tem que pôr limites? Sente que tem Sim, de certa maneira. Sim. Eu uso muito uma expressão, eu uso os ditados muitas vezes. E, portanto, eu digo, se não queres ser lobo, não lhe vestes a pele. E, portanto, se eu sou lobo, de certa maneira, então tenho que ter a pele vestida, não é? E às vezes essa pele faz muito calor e dá vontade de despir, mas não, digamos, a realidade é mais forte. Eu tenho que pensar que, no fundo, tenho uma responsabilidade fortíssima sobre 1.400 famílias, que é assim que eu gosto de ver. Não é 1.400 pessoas, é 1.400 famílias. E, portanto, isso para mim é muito clarinho há muitos anos. E, portanto, desde os meus 20 anos. É o seu grande foco. É, sem dúvida nenhuma. Teve uma educação cristã? Digamos que sim, como qualquer português. Tem algum tipo de fé? Não necessariamente cristã? Não, eu acho que é cristã. Mas dou-me com todas as fés, de certa maneira. Já convivi muito, até por razões de sociedade, com árabes, muçulmanos, na Tunísia, com judeus, ainda hoje, muitos dos meus amigos são judeus, mas a fé, ou digamos a religião, nunca teve uma influência nas minhas relações a nenhum nível. À parte do conceito religioso, a fé, num sentido um pouco mais lato, diz-lhe alguma coisa? Diz, eu acho que há qualquer coisa que anda lá em cima a olhar para nós, que de alguma maneira, um bocado temerosamente, nos diz que nós não devemos fazer as asneiras, não é? Pelo menos não devemos fazer crimes, não é? E coisas desse gosto. E, portanto,
não deixa de ser importante formatar as pessoas, e principalmente os mais jovens, não é? E essa formatação não deixa de ser positiva. Portanto, desde que a fé faça isso, não é? É fantástico. O Brasil, por exemplo, onde eu passo muito tempo, hoje em dia, tem cultos, não é? Tão diversos, não é? Muitos deles são o que no Brasil também se chama a igreja business, não é? Ou seja, é um negócio da fé, em que claramente existem situações dessas, para o meu gosto, mas apesar de tudo não deixa, tirando as pessoas que fomentam esse tipo de negócio, essas não contam para mim, como é óbvio, mas de alguma maneira também lá não ensinam coisas baixas, não é? E portanto essa formatação, seja ela evangélica, seja cristã é sempre os evangélicos, mas de alguma maneira essas formatações em qualquer parte do mundo, não é? Eu já tive a oportunidade, até no meu curso, de lidar com pessoas que, até alguns deles, os africanos, por exemplo, foram meus colegas, quer dizer, a fé deles nem sei o que é de seita, não é? E, no entanto, quando tivemos a oportunidade de conversar sobre essas coisas, porque é conversar, não discuto, e, portanto, conversar eu converso, agora discutir não discuto. Porque acho que isso é que faz a fratura entre as pessoas, não é? Cada um tem o direito de acreditar nas coisas que quer. E, portanto, eu não discuto, há coisas que eu não discuto e a religião é uma delas. E isso tem sido fantástico para eu até aprender sobre as religiões e para entender e os também, cultos, de certa forma. Sim, com certeza. Digamos, essas coisas eu gosto de saber, é por isso que eu gosto de viajar e gosto de andar no meio das pessoas. E essa convicção de que existe, não é convicção, é um sentido de que existe algo maior, dá-lhe algum conforto também? Não diria conforto. Não. Dá-me referências. E, portanto, essas referências para mim... E alinhou? Sim, digamos, de alguma maneira, levam-me a seguir o meu caminho, digamos, de uma maneira em que posso pelo menos morrer descansado. Já estou na fase de pensar nisso. Pensa na morte? Claro que penso. E como é que encara esse... Não, para já a única coisa que me preocupa com isso... São as 1.600 famílias. Exatamente. E, portanto, a preocupação que eu tenho que ter urgentemente de deixar as coisas minimamente organizadas e orientadas para que as pessoas cá fiquem. Já tem esse processo em curso? É iniciado. Eu isso não gosto muito de falar. Portanto, se há perguntas que eu eventualmente não responderia, estava à espera dela, por acaso. Portanto, será essa. Não é? É uma coisa que tem que ser minimamente pensada e eu levo muito tempo a pensar. Eu costumo dizer que gosto de pensar a dormir. Não tendo filhos, esse processo fica mais simples ou mais complicado? Não, fica de certa maneira. Para já não acredito que a monarquia seja uma solução e, portanto, quer dizer, os filhos ficarem, não sei o que, quer dizer, acho que isso não faz sentido. Faz sentido se o filho realmente for competente. E, felizmente, conheço muitos casos, felizmente, em que isso acontece. Em que os meus amigos já estão, de certa maneira, aposentados. É evidente que estas coisas nunca foram eles os criadores das empresas e, portanto, é muito difícil deixarem o trono. Mas seguem minimamente o destino, digamos, das empresas com os filhos à frente. E conheço muitos casos em que foram muito bem-sucedidos. E foram muito bem-sucedidos por uma razão muito óbvia. Quer dizer, verdadeiramente os filhos começaram noutras empresas e com outros amigos até a aprenderem o que é o negócio do pai, que por acaso é igual. Noutros casos até nem era igual. E não na própria empresa. Na própria empresa continua a ser o Zezinho, o Luizinho, o Antoninho. O filho do patrão. Exatamente. E, portanto, quer dizer, acho que não recomendo isso a ninguém. Porque, infelizmente, é o que eu vejo no meu dia-a-dia e é aquilo que lhe disse há pouco. Quer dizer, eu quero pelo menos transferir a outros a experiência muito grande
que eu tenho de 54 anos a trabalhar. Como é que gostava de ser recordado? Tem essa questão de transmitir a experiência muito presente? Digamos, penso que ao longo da vida, pelo menos até hoje, tive sempre o respeito das pessoas que eu gosto, e são muitas, e da maioria das minhas pessoas, e portanto, e eu digo minhas pessoas, as pessoas não são minhas, né? Mas de alguma maneira o minhas aqui tem o sentido de dizer que conto com eles como meus colaboradores, mas como também meus amigos, se eu precisar deles. Companheiros de vida, de certa forma. Exatamente. Quem o conhece e convive de perto consigo, considera uma pessoa atenciosa e afável, concorda? De vez em quando. Mas sou explosivo também. Quando não gosto de uma coisa, não gosto. Não consegui que lhe apontassem defeitos, quer ajudar. Defeitos? Isso não me compete a mim, não é? Não me compete a mim dizer. O que é que o irrita solenemente? Quando há coisas, para mim, óbvias, não é? Que podem não ser óbvias para os outros, e concordo com isso. E que, de alguma maneira, as pessoas não pensaram o suficiente. Porque se pensassem, eu uso muito... O erro irrita-o? É uma coisa que o erro depende. Eu acho que se aprende com os erros. E, portanto, o erro em si próprio não é uma coisa que me preocupe se as pessoas aprenderem com esse erro. E, portanto, e seja não errar, não é? Se eu encontrar alguém na minha vida, e já tenho encontrado, pessoas que acham que nunca erraram e que são muito perfeitas, eu não... São certamente pessoas com quem eu não me vou dar muito bem. E, portanto... Tem facilidade em admitir o erro? Tenho. E peço desculpa se necessário for, ou arranjo fórmulas de pedir desculpa. Não sou muito do género pedir desculpa, porque lá está, quer dizer, a minha atividade leva a garantir um relativo distanciamento. E a desculpa em si pode ser uma forma digamos, do outro, se não for maduro o suficiente, entender, digamos, que eu estou a fragilizar as minhas posições, que são normalmente muito fortes. As pessoas chegam ao pé de mim com aquela convicção, que às vezes errada, de que me põem um problema e eu sei resolvê-lo logo a seguir. O que não é verdade, nem comigo nem com ninguém. E agora, o acumular da experiência que tenho leva-me, digamos, provavelmente para aí 80% das vezes eu respondo logo. Outras vezes digo, porque apanham-me de surpresa, eventualmente, e é uma pergunta que me fez, que eu não respondi, também quero dormir sobre o assunto. E, portanto, eu vou dormir sobre o assunto para responder de uma forma que seja minimamente construtiva. Não se sabe muito sobre a sua vida mais pessoal? É sigilo, mistério ou descrição? Não, é a minha forma de estar, é descrição, provavelmente. E, portanto, como o outro diria, a minha vida é um livro aberto, porque eu nunca o fecho e, portanto, não tenho qualquer problema. Aliás, eu digo isso muitas vezes, quando às vezes estou a conversar com amigos meus, ou principalmente com os meus colaboradores. Eu faço perguntas às vezes muito estranhas, que as pessoas na gíria dizem muito íntimas. Para mim não é isso, é uma pergunta como outra qualquer, porque o não que as pessoas possam dizer, para mim é a resposta que pode ser à pergunta que eu estou a fazer. E, portanto, as pessoas não têm a obrigação de responder a tudo que alguém lhe faz. É o caso consigo, por exemplo. E, portanto, muitas vezes, digamos, não... Eu, entretanto, perdi-me aqui um bocadinho, mas naquilo que me estava a perguntar. Tinha a ver sobre a sua vida pessoal e o facto de ser ou seja, uma pessoa discreta. Sim, senhor, com certeza. E, portanto, aí eu digo-lhe assim, podem-me fazer as perguntas todas, eu só respondo aquilo. Então vou fazer mais uma. Ou seja, as respostas não são indiscretas. Vou fazer mais uma, que é qual é o espaço que o amor tem nesta vida tão intensa, Eu diria que tem 100%. Porque o amor, para mim, não é um amor sexual só. É um amor às outras pessoas. Ou gostamos ou não gostamos. E talvez por isso mesmo, digamos, eu tomei a decisão que tomei, tinha 23 anos de idade, que não me iria casar. Que o preenche?
É um preenchimento que retira... Não é um preenchimento a 100%, com certeza. Não. E simplesmente é um preenchimento com o qual que eu decidi ter. E, portanto, se eu tomei a decisão, não me posso queixar dela. Melhor dizendo, é assim. Não é? É um líder autocrático, democrático ou liberal? Também não é a mim que me compete isso, mas acho que sou um bocadinho autocrático. Qual é a percepção que tem de si? Como? Qual é a percepção que tem de si próprio? Eu acho que sou democrático nas coisas, quer dizer, pergunto às pessoas, peço a opinião às pessoas, mas, digamos, quem paga a música tem direito a escolher a banda, não é? Ou a banda, quem paga a banda tem direito a escolher a música. E, portanto, no finalzinho, não é? Como diriam no Brasil, no finalzinho a responsabilidade é minha. E, portanto, não gosto de pôr a responsabilidade das minhas decisões no eventual conselho ou sugestão que me foi dado por um terceiro. Se eu o assumi, não é, como a minha decisão, passou a ser minha. Acabou. O que é que tem ainda por concretizar? Não sei. Digamos, eu diria que há muita coisa para concretizar, nomeadamente um processo de sucessão, se quiser, que minimamente, mesmo se eu estiver em cima de uma nuvem lá em cima, depois de desaparecer fisicamente, eu posso olhar cá para baixo e sinta gosto, digamos, no processo que escolhi para depois de mim, na empresa. E, portanto, no fundo... Acredita nessa possibilidade de poder estar lá em cima a olhar cá para baixo? Não, mas é uma imagem que eu gosto de pensar, não é? Que é para me sentir bem. Para me sentir bem, para usar as melhores soluções, pelo menos aquelas que me parecem ser as melhores soluções. Tem alguma ambição política? Não. Não? Não. Se eu lhe respondesse como normalmente respondo aos meus amigos, estragava-lhe o seu programa. A gravação. Portanto, é isso. E, portanto, eu não quero responder dessa maneira. Quem é que vai ver esta entrevista do princípio ao fim? Certamente que haverá muita gente. Pelo menos uma pessoa? Não, muita gente. Muita gente? Sim. Não quer dizer o nome? Poderia dizer a Célia Marques. Por força das circunstâncias. E haverá outros na sua posição que provavelmente vão fazer isso. Sr. Engenheiro, muito obrigado pelo seu foi um gosto. tempo de feriado na Marinha Grande. Obrigado. Obrigado. Ao dispor. Obrigado.